Fala galera do YouTube, aqui é Geraldo Freitas de volta aqui no canal. Galera, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os estágios do desenvolvimento humano desenvolvidos por Jean Piaget. Jean Piaget desenvolveu a epistemologia genética para estudar o desenvolvimento humano. Piaget desenvolveu uma ciência e elaborou, a partir dessa ciência, o estudo do desenvolvimento através da genética. E com isso ele desenvolveu os estágios do desenvolvimento humano que segue uma linearidade, ou seja, ele segue de forma linear, em que as crianças vão obrigatoriamente todas passar por esses 4 estágios. O primeiro estágio é o estágio sensório-motor, que vai de 0 aos 2 anos de idade. Nesse estágio, é o estágio das operações sensoriais. Então a criança aprende as coisas através do contato que ela tem através dos sentidos. E aí ela vai desenvolvendo as habilidades em função desse contato. Nesse primeiro momento, as operações mentais estão baseadas na prática, dentro dessa faixa etária que vai de 0 aos 2 anos de idade. Então, nessa faixa, a criança aprende através de experiências práticas que ela tem com as coisas que está no meio que ela vive. O segundo estágio é chamado de pré-operacional, que vai de 2 aos 6 anos de idade. Aqui é onde a criança começa uma inteligência simbólica e intuitiva. Nesse período, a criança desenvolve uma série de associações, mas ainda estará muito ligada a questões práticas. Nessa fase, essa criança passa por 2 momentos. O primeiro momento ela é simbólica, porque ela começa a atribuir significado às coisas. Segundo Jean Piaget, esse é o estágio que a criança começa a atribuir significado às coisas que está no meio que ela vive. O segundo estágio ele é intuitivo, ela vai usar operações matemáticas de forma intuitiva. Por exemplo, ela não sabe quantos elementos tem numa caixa que você deu para ela contar, mas ela sabe que ali tem muito ou pouco, ela faz essa associação de forma intuitiva, não de forma concreta. O terceiro estágio que Jean Piaget desenvolveu é o estágio das operações concretas, onde a criança já começa a fazer uma série de associações. Nessa fase, a criança faz operações através de reversão. Ela já é capaz de pegar algo e dividir em partes. Já começa a construir sua memória de forma mais lógica. Ela já consegue conceituar algo. Esse é o estágio em que ela age numa fase pré-conceitual. Ou seja, nessa fase você vai ensinar, por exemplo, frações para uma criança, ela aprende de forma ainda meio prática, ou seja, se você quer ensinar uma parte de fração para ela vai ligar esse conceito a uma pizza, por exemplo, que você vai dividir em partes. Então essa é a fase em que a criança, Jean Piaget chama de pré-conceitual. O quarto estágio que a criança passa por essa formação vai a partir dos 12 anos de idade, é o estágio operatório formal, ou operações formal. Nesse momento, ela já desenvolve sua abstração, seus pensamentos, sua visão de mundo. Ela consegue imaginar, mentir, porque ela já consegue manipular suas próprias falas para mudar uma realidade. A partir daqui, a criança já consegue desenvolver conceitos e o impacto de tudo isso na vida dela. Ou seja, aqui a criança já tem uma mente mais lógica, ela já consegue fazer interpretações como um adulto. Aqui ela
já está no estágio operatório formal. A Piaget também desenvolveu os estágios da moral, que são 3. O primeiro é a anomia, o segundo é a heteronomia e o terceiro a autonomia. Os estágios da moral, primeiro, anomia, é o estágio pré-convencional. A criança ainda não tem noção de regras sociais. Ela tem medo da punição, por isso ela segue as regras, mas sem ter consciência delas. É por isso que nesse estágio aqui da anomia, a gente tem que colocar limite no comportamento das crianças, porque elas precisam aprender a ter um certo limite no seu comportamento, na sua forma de agir. O segundo estágio, a heteronomia, é chamado de pré-consciência, ou o estágio convencional, onde ela se convence de que ela tem que seguir as regras sociais. Ela já reconhece a autoridade, ela vai seguir as regras para poder ser aceita no grupo, ou seja, ela entende que para ela ser aceita, por exemplo, dentro de uma sala de aula, ela precisa seguir as regras da sala de aula. Então é nesse estágio aqui da heteronomia que a criança vai entender isso de forma convencional. O terceiro estágio da moral é a autonomia. Aqui a criança já começa a entender as regras e fazer o uso delas e se conscientizar das regras. Então ela desenvolve um código de ética baseado nessas regras sociais. Ela sabe que as regras existem, ela sabe que precisa seguir as regras, mas ela vai agir de acordo com as suas atitudes, de acordo com a sua vontade. Ela vai ter a predisposição para seguir essas regras porque ela sabe que ela precisa respeitar as pessoas, o meio em que ela vive, para ela poder ser aceita dentro daquele grupo. Ou seja, o estágio da autonomia já é um estágio formal em que a criança já entende que para ela viver no meio social, ela precisa respeitar as regras daquele meio, daquela sociedade. Galera, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal que toda semana tem conteúdo aqui. Obrigado, um abraço.